Boa noite, estamos com mais um programa de Olho na Saúde e hoje um programa muito especial. Estou com a minha esposa, doutora Rejane, do qual ela vai falar nos dois primeiros blocos e no nosso último bloco, o nosso amigo Guilherme Pulice, e voltamos daqui a um minuto. Centro Cardiológico e Hemodinâmico Hemocárdio. Há mais de 10 anos, prestando serviços cardiológicos com qualidade e comprometimento. Serviços de atendimento ambulatoriais, consultas e exames cardiológicos e exames especiais do setor da hemodinâmica. Hemocárdio, cuidando do seu coração. Localiza-se dentro do Hospital Santa Juliana, em anexo, situado à Rua Alvorada, número 806, Bosque. A Santa Casa da Amazônia está sempre em busca das melhores soluções em saúde e qualidade de vida para o acreano. E é pensando nisso que a Santa Casa da Amazônia começa a oferecer os serviços de telemedicina e home care, com capacidade de atendimento em todos os bairros de Rio Branco. Você ainda pode se consultar com um médico através da telemedicina, realizando consultas sem sair de casa, através do agendamento pelo telefone 3223-4608. Santa Casa da Amazônia, com você, hoje e sempre. Doutora, seja bem-vinda ao programa de Olho na Saúde, é um prazer recebê-la aqui. E os nossos telespectadores querem saber como é salvar vidas, como é a rotina que deve ser muito estressante de um cardiologista no seu dia a dia. Me fale um pouco do seu trabalho e da sua empresa, que é a Hemocárdio. Boa noite a todos. Eu queria agradecer pelo convite de estar aqui no seu programa, do programa do meu esposo. E vamos falar um pouco da rotina do cardiologista e da empresa Hemocárdio. A Hemocárdio foi um sonho muito grande, né? Idealizado por 5 cardiologistas. Eu não sou sozinha, eu tenho um grupo de amigos, o Márcio Messias, a Janaína, o meu irmão Rogério, né? E temos os nossos colaboradores, que é o Dr. Elito Costa e o Dr. Vito, que são hemodinamicistas. A nossa rotina, a gente trabalha 24 horas, a Hemocárdio trabalha 24 horas atendendo todos os pacientes infartados com doenças cardiovasculares do estado do Acre. Essa rotina, o paciente dá entrada em qualquer pronto-socorro da cidade, né, no UERB, ou na Unimed, na Prontoclínica, em qualquer hospital dos municípios do Acre. E imediatamente eles entram em contato com a nossa equipe da Hemocárdio e esse paciente é transferido para ser tratado, para ser diagnosticado dentro da Hemocárdio. Ou seja, doutora, se uma pessoa em casa passa mal, ela rapidamente corre ao hospital. Sim. E qualquer hospital, seja ele particular ou público, no caso a sua empresa, a Hemocárdio, ela tem essa abertura com os hospitais, tem essa ligação. Vocês estão sempre de prontidão para atendê-los, é isso, doutor? É exatamente isso. A Hemocárdio, ela atende tanto ao SUS como privado, todos os convênios nós atendemos e trabalhamos 24 horas. O paciente que passa mal em casa ou em qualquer lugar do estado do Acre, ele tem o primeiro atendimento na porta de emergência, né, do pronto-socorro, na UPA, seja onde for esse atendimento, e imediatamente é transferido para a Hemocárdio. Perfeito. E para aquela pessoa que está em casa, comeu e sentiu às vezes um mal-estar, como é que ela vai diferenciar? Eu estou passando mal do estômago, ou estou com uma dor muscular, fez um exercício muito forte. Como é que eu diferencio essas dores de dores do coração? Então, vale lembrar que as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto e o AVC, né, que é o derrame, são as maiores causas de morte no mundo inteiro e no Acre não é diferente. Então, toda a população, hoje em dia, não tem mais idade, pacientes muito jovens estão sofrendo infarto, AVC, e ficar atento aos sintomas. E quais são os sintomas? O principal sintoma é dor no peito.
dor no peito, tipo um aperto que vai irradiado para a região do pescoço, né, ou para o braço esquerdo, vem acompanhado de falta de ar, de tontura, de suor frio, que a gente chama de sudorese, náuseas. Então, qualquer um desses sintomas, o paciente deve procurar um atendimento de emergência. Estamos aqui na TV Rio Branco e eu sei que o proprietário, Narciso Mendes, eu fui até um dos interlocutores, sou muito amigo do Narcisinho, filho dele, ele me ligou: Eduardo, meu pai está passando mal, o que eu faço? Aí eu pedi para levar ele para o pronto-socorro. O que aconteceu? Vamos tomar de exemplo aqui com o nosso proprietário aqui, doutor Narciso Mendes. O que ele teve na época? Ele teve, parece que um infarto muito abrangente. Ele tem sequela, não teve? Como é que foi o tratamento dele? Então, o Narciso, ele estava em casa, teve uma dor no peito, foi entrado em contato com você me passou que ele estava com dor no peito e ele foi encaminhado para o pronto-socorro. Quando ele chegou no pronto-socorro, a gente fez o diagnóstico do infarto, era um infarto importante, com supra de ST, que significa que a artéria do coração está totalmente obstruída. Não dá tempo de querer chamar o UTI no ar, de viajar, então ele foi imediatamente tratado, foi feito foi transferido para hemocárdio, foi feito um cateterismo e foi colocado um stent, que é uma mola que a gente coloca no local onde está a obstrução dessa artéria no coração. O Narciso, ele quase não fuma, sabe? Para você que está nos assistindo, ele apenas umas 4, 5 carteiras por dia. A alimentação, o esporte, a saúde em si do coração, depende de algum fator desses? Então, hoje em dia a gente sabe que, como é a maior causa de morte de doenças do mundo, nós temos que trabalhar a prevenção. E a prevenção é principalmente isso, uma alimentação saudável, a prática de esporte, evitar cigarro, tabagismo é um fator de risco muito importante para o infarto e para o AVC. O que o tabagismo prejudica diretamente o coração? O que ele faz nas artérias ou direto no coração? Como é que funciona isso? Para o nosso telespectador então, entender qual o mal que o cigarro causa. O infarto é quando você acumula uma placa de gordura dentro da artéria do coração ou cerebral, que é o caso do AVC, né, do derrame. E o cigarro, ele ajuda, ele piora essa tendência a formar essas placas, que é quando o paciente tem essas placas, ela vai ter uma inflamação nesse local, ela vai romper e vai obstruir totalmente essa artéria. Mas essas placas, elas não são formadas apenas em quem tem colesterol alto ou quem tem triglicerídeos alto, alguma alteração? Ou o fumo diretamente predispõe a isso? Predispõe. O tabagismo predispõe à formação de placas também. Dentro dos fatores de risco, o principal é a diabetes, a hipertensão, né, e o tabagismo. Estamos finalizando o nosso primeiro bloco e no nosso segundo bloco eu venho com uma pergunta bastante interessante. Como saber se eu tenho que ir no cardiologista? Por que eu tenho que fazer sempre um eletro? Eu tenho que fazer esteira, colocar mapa, holter? Você vai ficar sabendo no nosso segundo bloco. Sofisticação, alto padrão, estilo e elegância. Você só encontra na Home. Móveis, decoração, cortinas, persianas e muito mais, com preços e condições imperdíveis. Parcelamos em até 18 vezes sem juros nos cartões. E o melhor, levamos tudo até sua casa ou escritório e montamos seu ambiente de acordo com a sua necessidade. Vem pra Home. Hospital Oftalmológico Veloso, referência em saúde dos olhos com tradição e excelência na prestação de serviços, oferecendo a maior gama de serviços oftalmológicos do Acre, desde a consulta de rotina até os tratamentos mais complexos, como de glaucoma, córnea, retina, catarata, cirurgia refrativa, entre outros. Hospital Oftalmológico Veloso, completo cuidado para os seus olhos.
Há 97 anos, a Santa Casa atendeu a um chamado no coração da Amazônia. E desde então, se faz presente na vida do acreano. Hoje, nosso povo vive a sua hora mais densa. Dias de incerteza frente a uma pandemia. A Santa Casa ampliou suas instalações, criou novos serviços, modernizou seu laboratório e equipou um centro cirúrgico de excelência. E tudo isso é apenas para dizer: você pode contar com a Santa Casa da Amazônia, hoje e sempre. Estamos no nosso segundo bloco com a doutora Rejane, cardiologista, e deixamos aqui no ar a pergunta: doutora, quando que eu tenho que ir num cardiologista fazer, assim, a minha prevenção do meu coração? Eu sei que muitos sofrem do coração por estarem apaixonados, mas agora nós queremos saber na real função do coração. Então, não existe uma regra para isso. Pacientes hipertensos, diabéticos, devem fazer regularmente de 6 em 6 meses. E aí o médico dele, o cardiologista dele, vai orientar quanto ao tempo. Mas, doutora, só interrompendo, qual a idade inicial? Assim, eu tenho que levar meu filho no cardiologista com quantos anos? A partir dos 30, o paciente até mais jovens que decide ter uma vida de atleta, a gente orienta primeiro fazer o check-up, um exame de esteira, um eletro, porque aí dependendo do resultado desses exames, o cardiologista vai poder orientar melhor. Ou seja, a partir dos 30 anos, o ideal é que você já comece a ter uma preocupação com o coração, principalmente se você é diabético, se tem pressão alta, se tem uma vida muito sedentária, no caso você... E decide virar atleta, o ideal é fazer o check-up antes. Então, a moda agora é correr, andar de bicicleta, o esporte, né, ele está crescendo muito, principalmente aqui no nosso estado. Então, para todo mundo que vai iniciar um esporte, no caso, o ideal é que passe no cardiologista. Sim, o ideal é que faça os exames antes. E eu tenho que ir no cardiologista, explique para o nosso telespectador. Eu faço um eletro, é obrigatório fazer o eletro, eu tenho que fazer a esteira, para que serve um eletro, para que serve a esteira, para que serve um mapa e para que serve um Holter, que são os exames de rotina do consultório do cardiologista. Isso aí o cardiologista vai avaliar cada caso, né? O eletrocardiograma faz parte da minha consulta. O paciente entra para consultar com o cardiologista, ele tem que ter um eletrocardiograma. Por quê? Aí vai... O que o eletro vê? Lá tem umas linhas, né? O eletro vai orientar o cardiologista se o paciente tem um coração aumentado, né? Que é uma hipertrofia, se o paciente tem algum tipo de arritmia e ver se tem alguma isquemia nesse eletro, que é o que sugere que tem obstrução em alguma artéria do coração. Perfeito. E os demais exames? A esteira serve para quê? A esteira é um exame que a gente é um exame detector de isquemia, de arritmia. Por exemplo, se eu for fazer um check-up num atleta para ir para a academia, eu peço o exame de esteira para avaliar, para ver se ele, durante o exercício, ele vai apresentar alguma arritmia, se ele tem alguma isquemia no coração. Esse tipo de problema eu vejo na esteira. Se o paciente me queixar de palpitação, de aceleração do coração, a gente faz o Holter, que é um exame de 24, é um eletro de 24 horas. O Holter nada mais é do que um eletro, é isso? Um eletro de 24 horas. Entendi. O paciente põe no consultório, vai para casa e volta após 24 horas, assim como o mapa. O Holter vai ver os batimentos cardíacos e o mapa é para monitorar a pressão cardíaca, a pressão arterial. Perfeito. Tivemos um caso também recente agora do prefeito de Sena Madureira, o famoso Mazinho, né? Ele passou mal na Santa Casa, teve um infarto grave, foi preciso colocar stent. Como que a hemocárdio? Hoje a hemocárdio está preparada? Existe algum tratamento que ainda não se faz aqui em relação ao coração? Explique isso para o nosso telespectador. O que a hemocárdio hoje está preparada para atender a uma emergência? Então, a hemocárdio hoje que é um centro completo de cardiologia.
Nós temos a parte ambulatorial, que tem a consulta, tem os exames de eletro, mapa, Holter, ecocardiograma, o teste ergométrico, né, que é o teste de esforço. E temos a parte do cateterismo, angioplastia, que atende tanto a parte cardíaca como neurologia e vascular. Durante o cateterismo, a gente faz o diagnóstico qual artéria está obstruída e define o tratamento do paciente. Se for possível, já trata com stent, igual foi feito no caso do Mazinho, do Narciso Mendes. Se a lesão, se as obstruções forem várias, se não der para passar um stent, esse paciente é encaminhado para a cirurgia cardíaca, que também é dentro do Santa Juliana, né? É a mesma equipe que trabalha dentro da Hemocardio, trabalha no Santa Juliana. Então, hoje nós temos condições de fazer todo o tratamento aqui no Acre. Estamos chegando no final. Eu queria que a senhora relatasse aí o que o nosso público pode esperar da Hemocardio. Então, a Hemocardio é um centro cardiológico hemodinâmico que está dentro do anexo ao Hospital Santa Juliana. Nós estamos abertos, trabalhando 24 horas durante o ano inteiro para atender toda a população. E eu queria lembrar que hoje a Hemocardio se uniu com outros cardiologistas, né? Com outras clínicas de cardiologia do estado do Acre, e estamos montando um hospital bem maior, equipado também, bem mais equipado, mais moderno, para tratar toda a população, um centro de cardiologia. Doutor, agradeço a sua presença, é um prazer recebê-la aqui. E agora iremos para o nosso terceiro bloco com o Dr. Guilherme Pulice, ele que é presidente do Sindicato dos Médicos, é alergista e pediatra. Vamos ter uma boa conversa com ele. Centro Cardiológico e Hemodinâmico Hemocardio. Há mais de 10 anos, prestando serviços cardiológicos com qualidade e comprometimento. Serviços de atendimento ambulatoriais, consultas e exames cardiológicos e exames especiais do setor da hemodinâmica. Hemocardio, cuidando do seu coração. Localiza-se dentro do Hospital Santa Juliana, em anexo, situado à Rua Alvorada, número 806, Bosque. A Santa Casa da Amazônia está sempre em busca das melhores soluções em saúde e qualidade de vida para o acreano. E é pensando nisso que a Santa Casa da Amazônia começa a oferecer os serviços de telemedicina e home care, com capacidade de atendimento em todos os bairros de Rio Branco. Você ainda pode se consultar com um médico através da telemedicina, realizando consultas sem sair de casa, através do agendamento pelo telefone 3223-4608. Santa Casa da Amazônia, com você, hoje e sempre. Hospital Oftalmológico Veloso, referência em saúde dos olhos com tradição e excelência na prestação de serviços, oferecendo a maior gama de serviços oftalmológicos do Acre, desde a consulta de rotina até os tratamentos mais complexos, como de glaucoma, córnea, retina, catarata, cirurgia refrativa, entre outros. Hospital Oftalmológico Veloso, completo cuidado para os seus olhos. Estamos no nosso terceiro e último bloco com o Dr. Guilherme Pulice, ele que é pediatra, alergista e, achando que trabalha pouco, é presidente do Sindicato dos Médicos. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa De Olho na Saúde. É um prazer recebê-lo aqui. E eu queria começar falando com você sobre a sua especialidade. Quem nunca teve uma alergia? Explique para o nosso público o que é a alergia. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui falando contigo, né? Parabenizá-lo aí pelo cargo aí no Senado, que todos nós estávamos esperando com bastante ansiedade. A gente precisa de mais representatividade para a nossa categoria, né? Mas para a população também, porque a gente sabe que a gente, como profissional da saúde, tem uma visão diferente da política. Quanto à questão da alergia, doutor Eduardo, é o seguinte,
É até interessante, né? A especialidade alergia e imunologia, ela é uma especialidade relativamente nova, né? Se comparada com outras especialidades médicas. No né? caso, é uma subespecialidade de uma especialidade, é isso? Ela é uma subespecialidade que cuja via de entrada pode ser através da pediatria ou através da clínica médica, né? Então a pessoa, para ter a especialidade em alergia e imunologia, ela precisa ou ter feito a especialização, a residência médica em pediatria ou em clínica médica, Entendi. né? E ela foi uma especialidade que foi criada e chegou no Brasil no final do século passado, com o intuito de abranger as doenças que são extremamente prevalentes e que têm um mecanismo, né, de funcionamento muito semelhantes. Né? O que a gente vê, por exemplo, em doenças como a asma, como a rinite alérgica, como a dermatite atópica, né? São doenças que têm uma manifestação diferente, porque estão em locais diferentes, conjuntivite alérgica também, Sim, né? sim. Mas que tem o mesmo tipo de reação. A gente fala que é o mesmo mecanismo fisiopatológico. É um termo um pouco complexo, mas é o mesmo jeito que acontece, a doença acontece em diferentes regiões do nosso corpo. E por isso que os medicamentos utilizados, o tratamento realizado, muitas vezes é muito semelhante. Só a via de administração e o tipo do medicamento, né? No caso do conjuntivite é o colírio, Sim. no caso da dermatite é pomada, no caso da asma a gente usa às vezes a bombinha ou comprimido, mas tem a mesma via, né, de funcionamento as doenças. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Na minha infância eu tinha muito amigo ali de sala e tudo que tinha asma. E hoje eu não escuto falar tanto em asma. Ela diminuiu mesmo ou é uma impressão errada isso? Não, pelo contrário. A gente até viu nesses últimos 2 meses aqui que a prevalência aumentou absurdamente. Você, com dificuldade, vai achar medicações para asma em farmácias aqui da cidade. Né? Os pacientes estão tendo dificuldade para achar Aerolim, espaçador, medicações que são utilizadas para situações de crise. E justamente porque nessa época de doenças respiratórias, de muitos vírus respiratórios circulando na nossa comunidade, e sendo os vírus respiratórios um dos principais gatilhos para a crise, tanto de rinite, sinusite como asma, a gente está tendo falta de medicamentos na cidade. E deixa eu fazer uma pergunta que é uma dúvida para todos nós. Meu pai tem asma, minha mãe tem asma ou tem alguma alergia, eu vou ter? A chance aumenta, sem dúvida. Diz que quando os pais são alérgicos, né, a chance da criança ter de 80%. Todo mundo tem alguma alergia ou tem pessoas que não têm alergia? Não, tem gente que não tem alergia nenhuma. Aliás, a prevalência das doenças alérgicas é alta. Beira aí os 20% da população mundial. Mas a maior parte não tem, de fato. Nenhuma, assim? Nenhuma. Ainda bem, né? Ainda bem. E ela surge, ela aparece ou a pessoa já nasce com aquilo e a partir do momento que tem contato com o que é alérgico, desencadeia? Como é que funciona? É mais ou menos isso que você está falando. A gente tem que ter uma predisposição genética, tem história familiar, como você falou, né? E conforme vai tendo contato, né, com aquela substância que causa o problema, isso vai depender da doença, se é olho, pele, nariz, pulmão, bronco, etc. Ela vai manifestar mais precocemente ou mais tardiamente, a depender do nível de exposição. Então, se tiver uma exposição precoce muito intensa, pode nos primeiros anos de vida já começar a manifestar. Outros casos levam mais anos, né? O caso, por exemplo, que a gente vê das alergias medicamentosas. Entendi. Então, ou seja, a pessoa que tem a predisposição, um momento ela vai apresentar, né? Exatamente. Tá. E, digamos assim, eu tenho alergia, eu sei que eu tenho alergia e quero buscar um tratamento para me curar. Eu consigo ficar curado da alergia que eu tenho? Então, a pergunta é muito interessante. Na verdade, assim, a maior parte das doenças alérgicas são doenças crônicas, né? Certo. E devem ser encaradas como tal. Os medicamentos, eles são capazes de controlar a manifestação das crises, né? Por isso que é importante os pacientes seguirem a risca, né? Procurarem atendimento especializado, porque tem tratamento, controla e é extremamente satisfatório. Quanto à cura, é uma questão muito relativa. Existe o único tratamento que pode, de fato, estabelecer cura é a imunoterapia, que a gente fala, né? Que é conhecido popularmente como as vacinas hipoalergênicas ou hipossensibilizantes. Ou seja, existe vacina,
Existe, mas é um tratamento demorado, ele é muito meticuloso, muito específico, né? Ele precisa ser muito bem conduzido e mesmo assim não é a maioria dos casos que evolui para cura. A maioria dos casos evolui para um controle satisfatório da doença, com a diminuição da necessidade, a dependência das medicações, mas cura mesmo alguns pacientes é que experimentam. As alergias, elas acontecem mais em qual período e por quê? A tendência, né, se a gente considerar que as alergias respiratórias principalmente acontecem predominantemente por ácaros, né, 90% das alergias respiratórias ocorrem devido à exposição a ácaros, e os ácaros gostam de ambiente úmido, então a época da chuva tem uma tendência a ser pior. Porém, Entendi. essa época do ano, que é uma época muito seca, que a gente tem muita fumaça, e a fumaça é um irritante natural, e ela pode irritar tanto os não alérgicos como alérgicos, naturalmente, aqueles que têm uma sensibilidade maior, né, como são os pacientes alérgicos, eles sofrem também. Então, isso varia muito de um paciente para o outro, Ou independentemente seja, da alergia. no período de chuva temos a umidade, a proliferação de ácaro e no período de seca temos a fumaça. Fumaça, poluição. Então, assim, você correu, o bicho pega, você ficou o bicho come, né? Entendi. E na sua especialidade, qual é a maior procura? O que os pacientes vão... Qual é a maior queixa deles no seu consultório? Qual é a doença mais prevalente, no caso aqui em Rio Branco? Olha, tosse, vamos dizer assim, não é um diagnóstico, tosse é um sintoma, Sim, né? sim. Mas é comum as pessoas nos procurarem em consultório porque está tossindo, né? E como a tosse ela tem múltiplas causas e grande parte delas são de origem alérgica, então eu diria que é, vamos dizer assim, a queixa principal. Agora, o diagnóstico principal varia muito, né, entre as doenças das vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Alguns pacientes até são pacientes de oftalmologistas, né? Porque tem Sim. comorbidades, né? Paciente que tem rinite, tem sinusite, tem asma, tem conjuntivite, tem dermatite, A tem drenagem vários é problemas. tudo para um lugar só, né? O ducto nasolacrimal e acaba Exatamente. comprometendo a drenagem do olho e isso gera alguns sintomas oculares mesmo. Agora, mudando um pouquinho de assunto, você é presidente do Sindicato dos Médicos. Me fale um pouco da atuação, o que o sindicato faz, qual é o papel do sindicato na defesa de classe e na melhoria para a nossa população. Eu acho que você resumiu bem nessa última frase, né? O nosso papel, do ponto de vista legal, é representar a categoria médica, né? E lutar pelos direitos dos profissionais. Porém, eu falo que a nossa função ela é indissociável da função de um político honesto, né? Que é aquele político que vai atrás de melhorias para a população no que tange a saúde. O que eu quero dizer com isso? Quando eu luto para que um profissional tenha melhores condições de trabalho, para que ele tenha uma sala de atendimento adequado, um equipamento adequado, uma iluminação decente, né, uma climatização do ambiente adequada, isso vai beneficiar o profissional, mas também, claro, o paciente. Com certeza. Porque num ambiente de trabalho adequado, né, um ambiente de trabalho, eu diria assim, confortável para o médico, isso vai trazer resultado para o paciente. É nítido, é claro, é óbvio, né? Porque melhora a acurácia diagnóstica e claro que vai melhorar a orientação terapêutica que vem do profissional. Perfeito. Doutor, estamos chegando no nosso final do programa e é o nosso público que, olha, gostei da entrevista, eu quero me constar com você. Responda aqui para eles onde eles devem lhe procurar, onde o senhor atende. Bom, primeiramente eu quero agradecer e me colocar à disposição. Atendo ali na Sediac, na Rua Hugo Carneiro, 689. E quem precisar entrar em contato é só procurar lá nossa secretária, que ela passará as orientações adequadas. Mas dizer que a gente luta por uma saúde pública, né, de qualidade e que isso certamente vai trazer resultado para todos nós. Doutor, é uma honra estar com você aqui. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença e estamos finalizando mais um De Olho na Saúde. Espero que você tenha gostado do nosso tema de hoje e até a próxima semana. Não esquecendo de comentar que esse nosso cantinho aconchegante é uma extensão da minha casa. Estou realizando aqui mais um sonho de ser apresentador. Não poderia deixar de falar da Home Design, que proporcionou todo esse canto bem aconchegante para nós e para você que nos assiste.
Fiquem com Deus e muito obrigado.